Olá galera, vocês estão bonzinho por aí? Coruja Flix aqui na área. Gente, eu vim aqui, esse vídeo já foi gravado, mas deu ruim, tá? Como vocês já viram aí, o processo, eu gravei ele antes de eu ir pro hospital. E o processo de ir pro hospital, essas coisas, não sei. Fui editar o vídeo tá ruim, o áudio ficou ruim, então eu vou gravar ele de novo, tá? É um videozinho rápido. Só para apresentar a vocês aí o novo equipamento. Compramos uma nova impressora. Queria apresentar aqui para vocês a 5590. É minha mais nova impressora. Vocês lembram que eu tinha a L3150? E a minha L3150 nunca foi boa. Desde o início, desde quando eu comprei ela. Ela sempre foi muito ruim. Ah, Coruja, ruim como? Ruim, gente. A pior impressora que eu já tive na vida foi a L3150. Desde quando ela chegou, eu nunca me adequei a ela, né? A gente nunca se deu bem. Primeiro que o preto dela era horroroso. Eu achei que quando ela veio, eles tinham mandado a tinta errada, sei lá, uma tinta pigmentada, alguma coisa assim. Por isso, ela era ruim daquela forma. Após acabar a tinta que veio nela, original, eu troquei por uma tinta da Inktek, preta, e a impressora continuou imprimindo um preto horroroso. Tanto é que eu já mostrei aqui no canal um papel impresso nela e um papel impresso na L365 preto. E assim, a diferença é grotesca. Ou ficava puxado pro marrom, ou ficava puxado pro verde. Então, assim, eu creio que seja uma questão de drive, da impressora, não sei. Mas eu nunca me dei com aquela impressora, tá? E aí, começou a sair bastante sacola aqui, e ela não tava puxando folha. Ela puxava uma folha, aí a segunda ela não puxava, ficava imprimindo no ar. Ela tava muito ruim. O que eu decidi fazer? Eu decidi parar ela, eu vou retirar a cabeça de impressão dela, vou lavar, né? Vou deixar a cabeça de impressão limpinha, vou colocar a solução de armazenamento e vou guardar. Porque futuramente a minha impressora como que fala? Ai, caramba, esqueci o nome. De sublimática Depal, eu monto ela de novo e uso ela para sublimação. Então, eu não vou dar para ninguém, porque assim, o máximo que ela tá puxando sem atormentar a vida e ficar estressado é os 75 gramas. Daí pra cima, não vai. 120 gramas não vai, 150 gramas menos ainda, e 180, quem dirá 180. Então, ela puxava, ficava a folha não descia, ela ficava parada aqui, e ela ficava aí imprimindo no ar. Depois, quando ela puxava a folha, ela sujava tudo a próxima folha. Então, assim, eu desencanei, já fazia tempo que eu queria trocar essa impressora. E eu tenho a minha L365, que eu faço as capas, geralmente, do final do ano. Eu só uso a minha A3 quando é capa com fotografia. Quando tem fotografia, daí eu prefiro imprimir no A3, porque como ela tem 6 cores, ela é mais realista, a impressão fica melhor, tá? Então, assim, eu precisava de uma impressora para fazer personalizado. Vocês sabem que eu trabalho também com personalizado, né? Então, eu precisava de uma impressora para fazer personalizado, tanto no fotográfico, no offset, quanto no mate, tá? O mate eu uso muito pouco, confesso para vocês que eu uso mais para topo de bolo, e eu imprimo geralmente aqui na 6270, mas eu precisava de uma impressora que puxasse o 180 fotográfico e o 180 offset. A L3150, além dos defeitos que ela já tinha, falei pra vocês que ela não tava puxando, ela puxava fora do tempo. Vou pegar um exemplinho aqui pra vocês, ó. Ela puxava totalmente fora do tempo. Por exemplo, eu tenho que cortar essas folhas aqui de adesivo, certo? Se a margem tá aqui, se a marca de registro tá aqui, aqui é o correto. Ou ela fazia pra cima, ou ela fazia aqui pra baixo, e a parte da impressão de baixo aqui dela saía pra fora da folha, tá? Então, assim, sempre foi uma impressora que só me deu dor de cabeça. Imprimir coisa com marca de registro nela, nunca.
Ah, então beleza, ela não imprime marca de registro, vou passar para sacola que não precisa. Não puxa papel. E a maioria das vezes também, quando puxava a sacola, começava a imprimir muito em cima da folha e lá no final sobrava uma bordona branca. Então eu já queria trocar de impressora. Pelo fato de, no final do ano, eu tenho bastante coisa de capa para imprimir, né? Claro, eu tenho a minha impressora 3, eu tenho, mas assim, gente, tá? Isso é um, como que eu vou falar? É a minha forma de trabalhar, tá? Cada um trabalha de uma forma, tá? Eu tenho a minha impressora 3, então eu deixo para fazer coisas a 3 nela. Ela faz a 4? Ela faz a 4. Só que assim, se eu tenho uma impressora 3, para que eu vou ficar imprimindo a 4 nela se eu tenho outras impressoras, né? Eu não gosto de concentrar tudo que eu faço num maquinário só. Eu gosto de ter várias coisas para fazer várias coisas. Sabe aquele velho ditado? Delegue funções? Pois é. Eu delego funções. Eu tenho minhas impressoras de miolos, eu tenho minha impressora A3, que eu uso quando eu preciso imprimir A3. E quando eu preciso imprimir fotografia, eu gosto muito de imprimir na A3. Eu tenho a minha impressora de capa, que é essa L365. A impressora tá perfeita, gente. A única coisa é que, pra fazer capa, tá show de bola. Só que o problema dela é na hora de eu conseguir fazer o offset e o fotográfico. O fotográfico 180, ela ainda tá puxando. Eu tô falando da L365, tá? Ela ainda está puxando, tá ok, tá? Só que ela faz assim, ó, ela puxa, a marca de registro fica certinha, porém, às vezes ela puxa duas. Às vezes ela puxa uma, não dá conta, ela joga fora, aí ela dá erro, tem que levantar, vir aqui, botar ela para imprimir de novo. Então, assim, ela já tá, poxa, ela já tem 12 anos essa impressora, né? Ela já tá, assim, no limite do tracionador dela. E a cabeça de impressão dela tá perfeita, perfeita. Mas ela já tá no limite do tracionador dela. Então, quando eu tenho que fazer papelaria, festa, igual eu tava fazendo por esses dias, é muito ruim colocar nela, porque aí ela puxa uma, imprime na segunda, na terceira ela engasga, aí fica travada, aí eu tenho que puxar a folha de volta, vir aqui, desengasgar a impressora. Então, assim, eu não quero estragar a minha impressora, porque eu sou apaixonada na impressão dessa impressora e nessa impressora. Tanto é que eu tenho uma sublimática e a outra de cima que tá com tinta corante normal, tá? Então, assim, como entra bastante papelaria pra mim, né, eu faço, assim, não faço exageradamente, mas eu faço bastante papelaria corporativa, essas coisas. O offset, por exemplo, na L365 minha, ele já nem tá puxando 180. Faz a mesma coisa que essa daqui. Só que ela não fica imprimindo no ar, porque ela nem chega a pôr pra dentro. Ela já trava lá e já dá erro. E aí eu tenho que ficar meio que apertando a folha pra entrar. Então, assim, eu já queria uma impressora melhor, mais nova, para a parte de papelaria, capa, corporativo. Uma impressora que puxasse bem, né? Eu estava em dúvida entre a 5590 e a 4260, tá? A 4260, eu achei que ela tinha uma vantagem grande, porque além de ela ter a bandeja gravitacional e ela puxar papel mais grosso, chegou alguém aqui, ela puxar papel mais grosso, ela também tinha o lance do frente e verso automático. Então, se no final do ano eu quiser, tô com uma demanda muito grande, quero mandar miolo nessa daqui também, naquela lá também, eu colocaria miolo também para imprimir, tá? Só que, assim, a 4260, a cabeça de impressão dela continua sendo a mesma cabeça de impressão das impressoras antigas, tanto essa de 12 anos atrás, quanto a L3150. E aí, gente, como essa impressora aqui foi uma paixão minha, né? Eu não troco ela por nada. Nem que você me der uma Workforce, eu não troco por essa. Foi uma paixão minha. Eu falei assim... É brincadeira, tá, gente? Eu não tenho uma Workforce porque eu não tenho demanda pra Workforce, tá? Eu não tenho essa quantidade de coisa pra fazer. E como eu falei pra vocês,
A Workforce, ela faz bastante coisa, né? Ela pega vários nichos da papelaria. Mas eu não gosto de ficar com uma impressora só. Eu gosto de, por exemplo, tô ali no computador, mando... Essa aqui tá imprimindo miolo, essa daqui tá imprimindo guarda, essa daqui tá imprimindo as capas, aquela dali eu tô fazendo as agendas que são no A4, que eu tenho que imprimir no A3. Tô imprimindo caneca na sublimação lá embaixo. Essa daqui, tô imprimindo capa também, é L365. Então, assim, eu gosto de ter esse lance, entendeu? Então, por isso que eu tenho várias impressoras. São muito bem cuidadas, muito bem tratadas. Porque eu prefiro demandar várias coisas ao mesmo tempo. Eu não tenho paciência de mandar uma impressora imprimir, por exemplo, sei lá, 10 miolo e eu ficar com, por exemplo... Eu tava fazendo as apostilas. Eu fiz tudo nessa daqui. E teve horas que eu fiquei estressada, porque ela tava imprimindo miolo, eu queria imprimir as capas das apostilas. Então, assim, se eu tivesse duas pigmentadas, eu tava imprimindo a capa da apostila na outra e o miolo nessa. Então, assim, eu gosto de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Essa coisa de faz uma coisa e fica esperando a impressora terminar, não rola comigo, tá? Então, assim, e aí, essa daqui já vem, né, com a mesma cabeça de impressão dessa daqui, tá? Eu creio que o sistema de tracionamento dessa daqui ainda a construção dela por dentro, eu creio que ela seja ainda muito as impressoras antigas, né? Tipo, não seja uma construção mais nova, né? Eu creio que ela ainda seja muito as impressoras mais antigas. Igual essa daqui, você olha dentro, você vê que o sistema de tracionamento dela ela é um saco de abrir. É diferente. A construção dela é um pouco diferente, tá? Mas ela tem uma cabeça Precision Core, né? Então, eu optei... Eita, por que não tá fechando você? Então, ela tem a mesma cabeça de impressão, né, da outra aqui, que é a mesma cabeça de impressão das Workforce, né? Então, a minha escolha por ela foi essa, pela cabeça de impressão. E ela puxa papel grosso. Puxa 240, coruja? Puxa. Porém, a minha, tá? A minha impressora. Eu tenho que ir lá na parte de manutenção e selecionar papel espesso envelope. Daí, ela puxa o papel grosso. Se eu não for lá na bandeja lá na parte de manutenção e colocar papel grosso, envelope, ela vai puxar o papel e vai ficar imprimindo no ar aqui também. Porque eu já testei e ela ficou. O plástico, que é minha amiga, a dela também, quando ela vai puxar papel grosso aqui, ela tem que ir lá e selecionar o papel espesso, tá? O ruim de selecionar o papel espesso é que quando ela imprime porque ela sabe que ela tá imprimindo no papel espesso, ela imprime mais devagar, tá? Mas no problems, esperar ela puxando, tá tudo certo, tá? Então, eu tenho que ir lá e selecionar papel espesso, tá? O papel até 180, 150, ela puxa de boa. É do 200 pra cima que você tem que ir lá e selecionar papel espesso. A Cris comprou uma igual. A da Cris já não precisa selecionar, tá? A dela, ela manda puxar e a dela puxa. Ela não coloca papel espesso e ela puxa. A minha já não e a da Thaís também já não. Creio aí que deva ter gente também que puxa, que não puxa. Então, assim, é uma característica que eu percebi nela, tá? Ela é toda tinta corante. Ela tem fax, né? Que, sei lá, acho que só escritório de advocacia usa fax hoje em dia, né? Ela tem fax, tem esse painelzinho aqui colorido aqui, ó. Aqui, você seleciona, a maioria das coisas você faz por aqui, tá? E ela também tem uma coisa chata que eu vou falar, que eu não vi, assim, só que acho que uma amiga minha que me falou isso. Ela fica, toda vez que você muda o papel, por exemplo, o último papel que eu imprimi aqui foi papel fotográfico. Se eu for imprimir offset, papel comum agora, eu vou mandar imprimir. E quando eu chegar aqui o papel pra ela, ela vai pedir pra eu confirmar se eu já troquei o papel daqui de trás por papel comum. E ela dá um alerta. Ela pita assim, ó.
tipo esse barulho aqui, mas bem mais alto. E ela fica pitando pra te avisar que você tem... E você não tem como confirmar isso pelo computador. Você tem que levantar o teu rabo de lá e vir aqui pra você dar ok e falar que você já selecionou o papel, tá? Essa daqui não tem isso. A linha 6.000, né? Essa aqui é a linha 5.000. Pelo menos essa daqui tem isso e é um saco, tá? Porque cada hora eu tô imprimindo num papel e aí toda vez eu mando imprimir. Então agora, o que eu, quando eu lembro, estou fazendo? Eu mando imprimir, eu já sei que ela vai apitar, porque eu já troquei de papel. E aí, depois que eu mando imprimir, eu venho aqui colocar o papel, depois que ela apita, aí eu coloco o papel e confirmo. Que aí eu não preciso ficar levantando, porque eu venho aqui, coloco o papel, volto pra lá, mando imprimir, tem que voltar de novo. Então, eu ando fazendo isso, tá? Mas de vez em quando eu não lembro, confesso que tô lá sentado fazendo alguma coisa, tem que vir aqui confirmar. Então, é uma coisinha que eu não gostei. Ela tem o ADF, tá? O ADF dela é simples, tá? Não é como dessa daqui. Ela vai puxar o papel aqui, você coloca o papel. Então, eu quero xerocar, né? Escanear todas essas folhas aqui. Então, ela vai puxar esse papel aqui, vai passar ele aqui por baixo, lá dentro do scanner, vai escanear e vai jogar esse papel, vai sair aqui, ó, tá? Então, esse papel vai sair pra cá. Então, ela puxa, é automático, tá, gente? Ela puxa e solta pra cá. Aí, eu escaneei a frente, volto aqui, viro o verso, ela vai escanear e vai puxar pra cá, tá? Como ela salva isso? Não sei, tá bom? Porque essa daqui, ela já faz a frente e o verso. Ela puxa, faz a frente, volta, faz o verso e solta pra lá, tá? Essa daqui, ela já faz a frente e o verso automático. Mas essa daqui, como não tem frente e verso automático, então ela só faz a frente, depois você gira e faz o verso, tá? Mas, cara, mesmo assim, tipo, não fazendo frente e verso, já é uma mão na roda. Porque quando a gente quer escanear um negócio, abre scanner, põe papel, escaneia, tira. Abre scanner, põe papel, escaneia, tira. Abre scanner, põe papel, escaneia, tira. Eu tô falando quando são várias folhas, tá? E aqui é muito mais rápido, porque ela automaticamente já puxa, já escaneia e já joga pra cá. Se eu não me engano, eu acho que essa daqui, ela comporta aqui 25 folhas. E essa daqui, se eu não me engano, são 33 folhas. Não lembro, tá? Ela é um pouco maior a quantidade de folha que você pode pôr aqui por vez pra escanear, tá? Então, ela tem o ADF. E ela tem cabeça de impressão Precision Core, já falei. Ela é toda corante. Eu pretendo futuramente, não muito longe, tá? Comprar outra dessa e eu vou potear ela inteirinha no pigmentado, tá? Pra quando eu precisar fazer coisas grossas no pigmentado, eu não ter que fazer, porque, por exemplo, aqui eu imprimo no papel adesivo e aí eu colo num papel mais grosso. Então, eu acabo usando dois papéis, coisas que eu poderia... Né, nessa daqui, que puxa um papel mais grosso, imprimir nela de uma vez só, tá? Então, eu pretendo no futuro próximo aí, comprar outra dessa e botar ela toda no pigmentado, tá? É uma impressora ótima, a impressão dela é excelente. Esses adesivos aqui, eu imprimi todos nela, ó. Ela tem umas marcas de rolete que eu achei, assim, bem pesadas, sabe? Não sei se vai dar pra ver aqui, deixa eu ver. Nesse aqui não dá pra ver, mas teve uns adesivos que eu fiz, desses aqui, ó, que ficou bem nítido, assim, no adesivo, que ela marca o rolete bastante na folha. Sabe aqueles pontinhos furadinhos que fica? Ela fica bem marcada, tá? Então, é isso, gente. Queria apresentar pra vocês aí minha nova funcionária, né? 5.590. E já trabalhou bastante por esses dias. Não deu pra mostrar aí pra vocês, porque como eu falei pra vocês, eu tive um imprevisto do hospital. Mas eu vou colocar nesse vídeo aqui, vocês já viram, porque eu vou colocar no início o dia que ela chegou e eu desembalei, tá? Que ela chegou na caixa e... Pera aí que eu vou só... Então, gente, essa é
tava falando, saí ali pra ir resolver um negocinho. O marido tá em casa, né? E aí fui ali ver o que ele queria. Então, essa foi minha aquisição, minha escolha. L5590. Vamos ver aí como ela vai se desenvolver aí. Já trabalhou bastante, fez bastante coisa. Ela tem essa gavetinha aqui que fecha, a bandeja fica aqui dentro. Ela também tem caixa de manutenção. Inclusive, eu tava vendo um vídeo da Segredo da Camila ontem, que ela pegou a caixinha de manutenção dela da Workforce e resetou a Epson dela L14150, acho que é alguma coisa assim. E deu certo. Então, quando ela entrar em modo de reset, eu vou tentar usar a caixinha de reset dessa daqui, nessa daqui, e ver se vai resetar. Se não resetar, vou ter que comprar uma nova pra resetar essa daqui, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E eu vou falando pra vocês minhas impressões do que eu acho sobre a impressora. Por enquanto eu estou gostando, mas a impressora é muito nova, né? Então, assim, não tem muito o que falar, não, tá? Mas a impressora é muito nova, mas assim que eu tiver mais parecer sobre a impressora, eu venho aqui e falo pra vocês, tá? E agora vamos seguir aí, beleza? Fui! E aí, gente, eu lembrei de uma coisa, tá? Eu queria dar uma dica pra vocês. Eu não sei se essa dica já saiu no canal ou ela vai sair no canal, tá? Mas como eu tô falando de impressora, eu queria dar uma dica pra vocês. Isso aconteceu com essa daqui, tá? Mas isso serve pra qualquer impressora da Epson. Quando você começa, uma impressora da Epson começa a dar muita limpeza, muita limpeza, muita limpeza, geralmente em uma tinta só, tá? E a gente vai fazendo limpeza, vai gastando tinta, vai fazendo limpeza, vai gastando tinta. Às vezes a gente acha que o problema tá lá na cabeça de impressão. Mas o problema não está na cabeça de impressão. Na maioria das vezes, tá? Eu nunca sei como que abre essa impressora aqui. É difícil. Deixa eu puxar ela pra cá. Ela tem um jeito aqui que abre. Agora, como, eu nunca sei. Eu vou abrir a do lado, essa daqui, porque ela é mais fácil de abrir. Mas é a mesma coisa, tá? É mais fácil, mas não é muito. Então, vendo essa caixinha aqui, essa telinha aqui, ó. Deixa eu pôr vocês mais perto. Aqui dentro tem 4 pecinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, certo? Essas pecinhas são chamadas de damper. O que é o damper, coruja? O damper, ele é responsável por receber a tinta do tanque. Ela vem do tanque, ó, que as mangueiras levam do tanque para dentro do damper e o damper ejeta a tinta na cabeça de impressão. Às vezes a gente fica fazendo limpeza e não sai. Não sai por quê? Porque a limpeza, ela não tem capacidade de encher um damper e tirar o ar do damper. Então, a gente fica fazendo limpeza, às vezes até resolve. Você fala assim, ah, beleza, saiu a falha, né? Aí você imprime 3, 4 folhas, a falha volta. Por quê? Porque quando a gente faz a limpeza, ela não consegue encher o damper e tirar o ar do damper. Ela só vai encher o damper ali ilusoriamente, né? Você vai continuar suas impressões ali, mas logo depois a tua impressora vai apresentar a falha de novo, porque tem um ar, uma bolha, uma falta de tinta dentro do damper, tá? Então, toda vez que toda Epson que você tiver, seja essas antigas aqui, ó, ou seja essas Epson mais novas, né? Toda vez que você tiver uma Epson e ela começar a apresentar essas falhas, tá? Você tem... Deixa eu tentar abrir esse trem dessa impressora aqui. Como é que abre? Tinta aqui. Ah, deveria abrir aqui, né? Ah, eu lembrei. Tem que abrir aqui pra liberar aqui. Só que essa impressora aqui, ela tem um negocinho aqui, ó. Dá pra ver aí?
cabeça de impressão. Então, e essas impressoras, então, elas têm... então, quando elas começam a apresentar essa falha, é lá dentro do damper. Você vai soltar, tirar essa gradinha aqui, ó, desparafusar. No caso, essa daqui, ela tem uma trava aqui, que eu já estudei sobre ela, que é meio difícil de soltar esse clipes aqui. Deixa eu ver. Ai, não vai dar, tá? Mas ela tem aqui, você tira essa telinha, esse quadradinho, e embaixo vão ter 4 dampers, tá? Se a sua impressora for 6 cores, vão ter 6. Se for 4 cores, vão ter 4. Você vai soltar ele tem uma travinha atrás, você solta ele, puxa ele pra fora. E aí, com o auxílio de uma seringa ou igual aquele que eu tenho, que vocês sabem que é... Aquele aparelhinho que eu tenho, esse aqui, ó. Que ele um sugador. Com o auxílio de uma seringa ou de um sugador, você vai pressurizar o damper. Você vai tirar o ar lá de dentro. E aí, você tirando o ar lá de dentro, você completando o damper, ela vai parar com essas falhas. Eu tô falando porque quando eu fiz as apostilas aqui, ela tava dando muita falha no azul, falha no azul. Gente, e eu não me toquei na hora. Eu acho que eu recarreguei essa impressora aqui pelo menos umas 3 vezes por causa dessas falhas. Porque eu ficava fazendo limpeza, 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 limpeza e nada. Ela ilusoriamente desentupia e depois ela voltava de novo a entupir. E aí eu fazia outra limpeza, outra limpeza. Quando me deu o estalo, eu falei, o damper deve estar sem tinta. Quando eu abri, pois era, o damper tinha um tantiquinho assim de tinta e o resto era tudo ar. Fui lá, pressurizei, já aproveitei que estava aberta, já olhei todas as outras cores, pressurizei, deixei todo mundo perfeito e botei para imprimir e acabou o erro. Acabou de acabar. Então, assim, toda impressora Epson, elas têm damper. Às vezes, você fica aí desesperado, dependendo do técnico que você mandar, o técnico meio mão de morsa, né, cupim de ferro, dependendo do técnico que você mandar, você, às vezes... Ele acaba, eu digo, falando que a sua impressora não tem conserto, que você perdeu a impressora. E às vezes, eu creio que hoje todos os técnicos vão verificar o damper, né? E às vezes é o damper que tá vazio, tá? E você ficar imprimindo com a impressora, com esses erros, com essas falhas, você só danifica a cabeça de impressão. Então, cuidado com isso. Vejam vídeos no YouTube. Quando eu for desmontar a minha L3150, eu pretendo desmontar ela, fazer um vídeo desmontando e mostrando como eu vou limpar ela, como eu vou deixar ela perfeitinha, para que ela fique guardada e se um dia eu precisar usar ela, ela vai estar lá. Então, assim, aí eu mostro para vocês o damper. Mas no YouTube, gente, tem... Se vocês colocarem damper Epson, vocês vão ver milhares de vídeos como fazer isso. Às vezes a gente economiza 150, 200 reais, porque às vezes a impressora sai daqui, a gente leva, e o cara na hora saca que é o damper. Ele vai lá, faz simplesmente uma pressurização no damper, a impressora fica perfeita, volta ao normal, e às vezes a gente gasta 150, 200 reais numa manutenção, que é uma coisa que a gente daria conta de fazer, tá? Então, assim, procurem vídeo no YouTube, tem bastante coisa no YouTube que fala sobre isso. E é uma dica que eu queria dar aí, porque com essa daqui, a minha cabeça na hora não funcionou, né? E eu fiquei pensando. E aí, depois eu falei, meu, só pode ser o damper. E quando eu abri, o damper tava quase vazio, tá? Como o sistema de pressão é bem maior, né, de ejeção dessa cabeça de impressão da Workforce, não, da cabeça Precision Core, então eu acho que foi isso. Como eu imprimi muita coisa aqui, ele acabou esgotando o damper, ou ele já tava com ar, já tinha ficado com ar, e deu tudo certo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, já vou postar ele hoje, e fui.